Olá pessoal, estamos de volta e aproveitando que estamos no mês das mães, já quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? E aquelas que são mamães duas vezes, porque a vovó é mãe duas vezes, não é verdade? Dizem que vovó é mãe com açúcar. Pois é, feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão me assistindo. E eu quero aproveitar essa temática nesse mês aí, onde a gente está comemorando o Dia das Mães, porque na verdade Dia das Mães é todo dia, para trazer 4 dicas de leitura com mães incríveis. A primeira delas é um livro que eu já li, tem um vídeo bem antiguinho aqui no canal, já assisti o filme 300 vezes e não me canso de assistir. Em algum momento eu farei uma releitura desse livro, porque é um livro incrível, você já deve saber qual é, porque ele é de fato o título. Extraordinário, da R.J. Palacio. Nós temos aqui um livro de 318 páginas. A história, ela é dividida em partes, com seus respectivos personagens. E a gente tem aqui o Og, a família Pullman, né? E esse menino, você já sabe, ele nasce com uma deformidade, uma deformação, ele tem um problema genético, não vou me atentar a nomes, é nada muito complicado, né? Mas ele tem ali uma doença genética e causa nele uma sequela que é uma deformidade facial. Por conta disso, ele usa um capacete, ele se esconde, ele evita ir para a escola, ele evita sair, porque lógico, ele sofre muito bullying. Bullying não só das crianças, né? O que a gente consegue entender, porque a criança ela não tem ali aquela noção, mas ele sofre o bullying dos adultos. Os adultos se assustam, fazem caras e bocas, o ridicularizam, e aí ele começa a se ocultar, ele começa a se esconder. Mas a gente tem aqui uma mãe incrível, que é a Isabel, e ela insiste com o Og que ele tem que ir para a escola, porque ele precisa ir para a escola, porque ele é inteligente, porque ele é capaz, porque a deficiência dele não é um problema. É um problema, né? Porque ele enfrenta essa dificuldade, mas não é um problema para ele viver, socializar, ir para a escola, conhecer novas pessoas. Que apesar de tudo, do bullying, das dificuldades, da rejeição, ele é um menino capaz e ele pode fazer qualquer coisa, ele é especial. E ela vai trabalhando ali na cabeça do filho a partir dessa iniciativa de colocá-lo na escola, mas não só a partir disso, todo o processo, o desenrolar, ela vai trabalhando na cabeça do Og. E assim, é um retrato de uma mãe corajosa, destemida, que carrega ali o peso, sabe, a dificuldade, ela precisa enfrentar os problemas por ela, porque como mãe ela sofre, e pelo filho, por ver o filho sofrer, por ver o sofrimento do filho. Então a gente tem aqui um retrato de uma mãe incrível, extremamente especial. Ela é extraordinária, o Og é extraordinário, a história em si parece um clichê, né? Mas de fato é um livro extraordinário com uma mãe incrível. Se você tá com dúvida de presente, tá com dúvida do que vai comprar para você ou para alguém, extraordinário, é maravilhoso. Eu acho que sempre tem alguém que ainda não leu, né? Então, por favor, leia. Você não vai se arrepender. Vou deixar os links dos respectivos vídeos, né, que tiverem aqui no canal, aqui embaixo no box de descrições, bem como todas as informações para você quiser comprar usando os meus links, quiser apoiar o canal. Vou deixar tudo aqui embaixo no box de descrições e fixado no primeiro comentário. Fica aqui desde já o meu muito obrigada. Não se esqueça de comprar usando os meus links de associada da Amazon, porque você me ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. E se você não quiser comprar livros, clica no meu link geral e aí você compra o que você quiser e me ajuda de igual forma. O próximo livro, gente, é um livro pesado, tá? Ele foi publicado em 1987.
nós temos aqui esse livrinho publicado em 2012, já ia me esquecendo desse detalhe, né? O próximo livro é de 1987 e ele surge a partir do resgate de uma memória. A autora, ela trabalhava, né? Ela começa aqui no prefácio dizendo: eu perdi meu emprego, eu saí dele e tal. E ela trabalhava numa editora e ela se lembra, depois desse período da saída do emprego, que ela havia publicado algo, e ela vai ali nos guardados e ela se lembra de uma história, de um recorte de jornal, aonde tinha um resumo, tá? Um resumo da história de Margaret Garner, uma jovem mãe que, depois de escapar da escravidão, foi presa por matar um de seus filhos e tentar matar os outros para impedir que eles fossem devolvidos à plantação do seu senhor, respectivamente a uma vida de escravidão. Eu estou falando de um livro, um romance incrível, porém pesadíssimo. Eu tô acertando aqui, gente, porque esse livro ele tem uma fita, uma faixa, não sei como é que chama isso aqui, e ela tá, enquanto eu tô falando com vocês, ela tá saindo do lugar, e eu tô acertando. Amada, de Toni Morrison. E essa fita, essa faixa azul aqui, ela é móvel, tá, gente? Pra quem não sabe, ela é móvel, ó. E aí, enquanto eu tava falando com vocês, ela saiu do lugar. Esse livro, A Amada, da Toni Morrison, ele é inspirado nessa história real. Ele é considerado o melhor livro de ficção norte-americano dos últimos 25 anos. E a Toni Morrison, ela já publicou um outro livro, que eu também tenho vídeo aqui no canal, O Olho Mais Azul. Vou deixar a capinha em algum cantinho aqui para vocês depois. E aqui nós temos um livro de 363 páginas. A Toni Morrison, ela é conhecida por suas histórias marcantes, a sua narrativa não linear, tá? Porque cada capítulo ali, você tem que se concentrar ali em cada capítulo por vez, porque ela pode estar falando do presente, do passado, ela pode estar revisitando alguma memória, um outro personagem pode entrar falando. Então ela tem essa característica, ela usa essa característica em Um Olho Mais Azul, que é um livro que fala sobre preconceito racial, dentre outras coisas, tá? É um livro pesado também, que tem gatilhos, inclusive de abuso infantil. E aqui a gente tem essa narrativa. E aí ela vai trabalhar essa história real dessa mãe que é capaz de cometer essa loucura, que não é tanto loucura assim, gente, me entendam, porque quando você estuda sobre a escravidão, sobre a escravatura, sobre os absurdos que aconteciam a mulheres e crianças, você entende a loucura dessa mãe quando ela comete esse ato contra um de seus filhos e tenta cometer esse mesmo ato contra os outros, porque ela sabe que se esses filhos voltam para as mãos desse senhor, ela sabe o que vai acontecer, porque ela sabe o que acontece nesse mundo da escravidão. E ela vai trabalhar essa temática acerca da capacidade, o que uma mãe é capaz de fazer, até onde uma mãe é capaz de ir por amor aos seus filhos, para proteger os seus filhos. E sobre a questão, ela vai tratar aqui também sobre a questão da liberdade, sabe? O que somos capazes de fazer, não só por amor, mas também pela liberdade. Então, dentre muitas questões que serão trabalhadas aqui, a gente vai conversar sobre isso, que eu acho, na minha opinião, é um ponto-chave da narrativa. Então, Amada trata acerca de uma mãe absolutamente capaz de tudo para defender seus filhos. O próximo livro que eu quero trazer para vocês é Um Pequeno Calhamaço, é uma biografia, tá, gente? Temos aqui 440 páginas. Temos um caderno de fotos, tá?
a história dessa personagem norte-americana incrível. Deixa eu conferir que não temos notas de rodapé, tá? Até os últimos acontecimentos, eles estavam se separando, eu não tenho certeza, mas até a última vez que eu vi sobre isso, pesquisei sobre esse assunto, né? É um livro publicado em 2018 e a gente vai acompanhar aqui a história dessa mãe desde o começo, desde as suas dificuldades, desde o namoro, a faculdade, a maternidade, essa difícil arte de conciliar a maternidade com a família, com os estudos, com o trabalho e com a vida de primeira dama. Então a gente tem aqui a história dela, a história dessa mulher, porque o Barack Obama, ele tem também a sua biografia, onde ele conta a sua história de vida, mas aqui a gente tem a Michelle Obama, compartilhando conosco essa faceta de equilibrar, sabe? Porque existe um peso social em cima da mulher que é mãe e que quer exercer uma profissão e quer trabalhar e quer fazer um curso. Como é que ela vai fazer? Com quem você vai deixar os seus filhos, né? São perguntas que mães, que mulheres escutam em entrevistas de emprego, perguntas que não são feitas a homens. Você tem filhos? Com quem vão ficar os seus filhos? Homens não recebem essa pergunta ou outras perguntas parecidas, mas mulheres recebem esse tipo de pergunta em entrevistas de emprego, né? O peso da gravidez, ficou grávida, não pode ficar grávida, tudo isso pesa. E aí a gente vai acompanhar a vida dessa mulher com todas as facetas, todas as suas dificuldades, medos, preocupações que todos nós temos, não é verdade? Nessa biografia, a gente tem um caderno de fotos, como eu mostrei para vocês. Não tem muito o que falar, né? Porque se eu falar muito eu dou um spoiler e aí perde a graça. Fora que é uma figura pública, então na época, né? A época da presidência, por exemplo, a vida dela era muito notória, então quem acompanhou de perto, né, as redes sociais falando sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, tem mais ou menos ali uma ideia do que vai encontrar nesse livro, mas é uma narrativa que vale de igual forma muito a pena. E o próximo e último, porém não menos importante, livro que eu vou indicar para vocês é literatura brasileira. Nós temos aqui 188 páginas. Eu tenho um vídeo antigo aqui também no canal sobre esse livro. E eu diria, é um livro de 2016. E eu diria que é um livro destruidor, dilacerante. Porque nós temos aqui um livro publicado em 2016, mas nós estamos no contexto histórico da Rio de Janeiro de 1940. Eu estou falando de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Ela já até lançou outros livros, mas eu vou dizer para vocês, leiam esse livro. Nós temos aqui a história, né, das irmãs Gusmão. Nós temos a Eurídice e a Guida. E a temática aqui, ela fala sobre a vida invisível da Eurídice, porque ela é a personagem escolhida para ser a principal. Mas quando a gente vai acompanhando a narrativa, nós vemos aqui inúmeras mulheres, mães, que são invisíveis. A gente tem aqui, por exemplo, a Eurídice. Ela tinha sonhos quando solteira, mas a perspectiva sociocultural, e vocês estão escutando o barulho, a minha máquina de lavar está trabalhando, né? Enquanto eu estou conversando com vocês, a minha vida de mãe, de dona de casa, ela está funcionando. Então não reparem o barulho de fundo. A gente tem aqui a Eurídice, voltando, né, ao livro, que ela tem sonhos enquanto solteira. Ela quer estudar música, ela quer
se apresentar, ela quer fazer coisas, ela quer viajar, mas socioculturalmente falando, ela tem que ser boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. E de fato, ela se casa e ela é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, mas ela é invisível, porque a sua vida se reduz àquilo que a sociedade diz que é o que lhe cabe. Temos aqui, por exemplo, um transtorno na noite de núpcias, comprovado cientificamente falando, que acontece. Acontecia, acontece e sempre acontecerá com mulheres, com jovens mulheres casadas em suas primeiras noites. Eu estou falando aqui do contexto onde a mulher se casa virgem. Nós estamos em 1940, atentem para isso. Então a gente tem um problema aqui na noite de núpcias, algo aconteceu. Então a gente tem esse peso contra ela. A gente tem aqui a mulher que se dedica para a família, mas ela não é valorizada, não é levada a sério. Ela fala, por exemplo, num momento da narrativa onde ela quer escrever e ela vira motivo de piada, de chacota para o seu marido na mesa de jantar. Enfim, ela tem sonhos, ela tem aspirações. Aí nós temos a irmã dela, a Guida, que já tem um outro contexto, não se casa, arruma filho sem casar. E aí ela começa a se envolver num outro âmbito sociocultural da época, onde os homens de bem, os pais de família, os homens honestos, vão ver a dificuldade dela e vão ajudá-la em troca de favores. E aí você já sabe do que eu tô falando. Mas eles são homens de bem? São chefes de família? Homens respeitáveis? Mas nos fundos de suas lojas eles cometem coisas não tão respeitáveis assim, não é verdade? A gente tem aqui uma outra personagem que não tem muito destaque, mas ela tem o seu lugar extremamente importante. Ela é considerada feia pelos outros e por si mesma, então ela carrega esse estigma de zero autoestima. E ela é uma mulher muito amargurada por esse e outros motivos. Então a gente tem a construção desses personagens e de outras mulheres aqui, que são mães em diversos pontos da sociedade. E eu não vou falar mais nada para não dar spoiler. E a gente tem essas mulheres aqui, essas mães, em diversos âmbitos sociais, em diversas esferas, em diversas camadas, aquelas que são respeitáveis e as não respeitáveis. Então a gente vai ver cada uma tendo que se enquadrar ali no seu papel, tendo que cumprir o seu papel, o pré-requisito social que é apresentado e esperado e exigido de cada uma delas. E eu digo para vocês que a gente sofre enquanto lê, porque a gente é confrontado aqui com muita injustiça. Diminuiu um pouco hoje, mas ainda está presente. É um livro que deveria ser leitura obrigatória nas escolas. É um livro que todas as mulheres, jovens, mais velhas, de qualquer idade, ali a partir acho que dos 16 anos já dá para ler tranquilamente. Deveria ser leitura obrigatória nas escolas. E aí a gente vai acompanhar o destaque, a personagem destaque, passando por um período de revolução, de transformação. E o livro tem um final ali meio aberto, na minha opinião, mas que fecha, que dá para você uma perspectiva bem interessante de posicionamento, de escolhas, de atitude, de decisão. Enfim, é isso. A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, dilacerante, entristecedor, porém necessário. É isso por hoje só. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, compra usando os meus links de associada da Amazon. Até o próximo vídeo. Feliz Dia das Mães para todas as mamães e viva a vida!